Olá, galerinha, tudo bem com vocês? As atividades de hoje serão de Ciências Humanas, da página 138 a 140, no livro Trilhas de Aprendizagens. Para começarmos a aula de hoje, nós vamos retomar a pergunta da página 137, para podermos refletir um pouco e dar continuidade às atividades das páginas seguintes. Vamos lá, então. A partir dessa pergunta, nós vamos começar a nossa aula. Nós vamos levantar algumas reflexões. Número 1. Como as pessoas se comunicavam antes de existir a escrita? Como as notícias ou informações que eram divulgadas chegavam a diferentes lugares? Escreva seu ponto de vista. Você sabe qual período foi esse em que não existia a escrita? Você sabia que a história é dividida em alguns períodos? Pois bem, hoje nós vamos aprender um pouco sobre o período da pré-história, que é o período que antecede o advento da escrita. Portanto, é todo o espaço de tempo da história do homem anterior ao surgimento da escrita. Esse período da pré-história ocorreu até aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo. É nos estudos desse período que encontramos algumas teorias que defendem que as primeiras comunidades humanas teriam se originado na África, no continente africano, e depois se deslocado para outros continentes, como nós vemos aí nesse mapa. Essas comunidades, chamadas de comunidades de caçadores e coletores, eram formadas por povos nômades, ou seja, por povos que não se fixavam em um único lugar. Eles eram caçadores e coletores e tinham uma relação muito próxima com a natureza, pois dela dependia a sua sobrevivência. Com o aprimoramento de suas ferramentas e técnicas, descobriram um grande feito que mudaria a realidade daquelas comunidades: o fogo. A descoberta do fogo possibilitava aos homens cozer seus alimentos, se aquecer do frio, iluminar e também afugentar os animais perigosos. Para aproveitar melhor os recursos da natureza, explorar o ambiente, se defender dos animais ferozes e obterem o seu sustento, ao longo do tempo, essas comunidades foram aperfeiçoando instrumentos que eram feitos de pedaços de madeira e pedra. Com o passar do tempo, eles foram aprimorando suas ferramentas e construindo cabanas para maior conforto. Esses caçadores e coletores viviam em pequenos bandos, sem chefes ou líderes, em uma sociedade que não existia divisão de classes. Toda a produção e todo o trabalho era dividido entre eles. A divisão do trabalho era por sexo. Os homens possuíam a função de caçar e pescar, e as mulheres de coletar e cuidar dos filhos. A agricultura foi desenvolvida há cerca de 10.000 anos atrás. Essa atividade mudaria para sempre os rumos daquelas comunidades nômades. Ao descobrirem que poderiam produzir o seu próprio alimento, o homem passaria a ter uma relação agora de domínio sobre a natureza. Além de produzir o seu próprio alimento, eles passaram a domesticar animais. Agora já não eram nômades. Tornaram-se sedentários, tendo agora um lugar fixo para viver. Pinturas rupestres também fazem parte desse período pré-histórico. São um amplo conjunto de desenhos, pinturas e inscrições realizadas pelo homem pré-histórico.
Geralmente, este tipo de manifestação artística aparece no interior de cavernas e em outras superfícies rochosas cingidas pela marca da presença humana. Aquela placa de argila que nós vimos na página 137 trata-se de uma placa cuneiforme, que faz parte de um outro período, um período mais recente da história. É diferente dessa pintura rupestre que nós estamos vendo aí. E agora, dando continuidade às atividades, nós vamos aprender sobre a origem da escrita, agora um novo período da história. Vamos iniciar na número 3, da página 138. Leia a seguir o texto que nos informa sobre o desenvolvimento da comunicação escrita e dos materiais utilizados por diferentes povos para fazerem seus registros. Essa número 3, ela está no finalzinho da página 138, tá bom, pessoal? Aí na página 139 nós temos o texto. A escrita, sua origem e os diferentes materiais utilizados. Quando as pessoas em diferentes civilizações começaram a escrever, foi necessário inventar outras superfícies além da argila ou casca de árvores para escrever. Essa história sobre a escrita continua na China, onde encontramos vestígios que a invenção do papel pode ter ocorrido, por volta de 105 anos depois de Cristo. Tsai Lung mostrou que poderiam utilizar tecidos e casca de árvores para escrever. Arqueólogos descobriram também que o papiro, semelhante ao papel, era feito no Egito há mais de 5.000 anos. Para elaborar o papiro, eram utilizados juncos que cresciam nas margens do rio Nilo e transformados em embarcações, utensílios e papel. Os europeus, por exemplo, usaram o papiro e o pergaminho até próximo do ano de 1150 d.C. Aí nós temos a imagem do papiro, que era semelhante ao papel e era feito no Egito há mais de 5.000 anos. Depois desse período, já se iniciou o uso de árvores para fazer papel, até chegar no papel que conhecemos e utilizamos nos dias de hoje foi um longo caminho. Os povos que não utilizavam a comunicação escrita passavam seus ensinamentos e conhecimentos de geração em geração através da comunicação oral. Olha só, então aí talvez nós tenhamos parte da resposta daquela pergunta que nós iniciamos a aula de hoje, né? Como era feita a comunicação antes da linguagem escrita? Né? Então, nós vemos aqui que era através da comunicação oral, né, e das histórias que eram passadas de geração em geração. Cada povo escolheu sua forma de transmitir informações e conhecimento através do tempo. Porém, atualmente, a comunicação escrita encontra-se bastante difundida e presente no cotidiano de muitos povos em vários países do mundo. O papel é de origem vegetal. Diferentes tipos de árvores são utilizados para fazer o papel, que é industrializado e tem origem vegetal. Portanto, o papel é produzido a partir de fibras da árvore, mas pode ser obtido por meio de reciclagem, ou seja, aproveitando-se outros tipos de papéis. Além do aperfeiçoamento do papel, o uso da tinta como material para escrever foi também fundamental para o desenvolvimento da escrita. Muitos países e várias civilizações fizeram uso de tintas, mas na antiguidade os chineses e os egípcios eram imbatíveis. Foi na China e no Egito Antigo, por volta de 4.500 anos, que uma mistura de fuligem, água e resina pegajosa deu origem às primeiras tintas. Atualmente, a tinta tem mais cores e substâncias químicas, duram mais e secam mais rápido no papel. Mas antes da tinta ser utilizada para escrever, vários povos usavam pigmentos vegetais para pintar o corpo nas festas e nas guerras para colorir tecidos, penas
e utensílios, entre outros objetos. O lápis de grafite só apareceu no século XVI, quando foi descoberta a primeira jazida de grafite, que é o material com o qual fazemos hoje as pontas de nossos lápis. Aí aqui abaixo nós temos a fonte desse texto. Agora nós vamos para a parte das atividades. Identifique e circule no texto com cores diferentes as palavras que indicam materiais inventados, cor laranja, lugar onde foram inventados e aperfeiçoados, cor azul, as matérias-primas utilizadas, cor vermelha, as técnicas de confecção, produção, cor preta. Bom, pessoal, eu retirei um parágrafo do texto para usar como exemplo. Nesse parágrafo aí que vocês estão vendo, é falado de alguns materiais inventados, entre eles as tintas. As tintas são materiais que foram inventados. Por isso, eu colori de laranja. Elas foram inventadas na China e no Egito. Por isso, China e Egito estão na cor azul. E para fazer essas tintas, eles utilizavam fuligem, água e resina pegajosa. Por isso, essas palavras estão na cor vermelha, porque elas indicam as matérias-primas utilizadas para fazer as tintas. E qual era a técnica utilizada para fazer essas tintas? Apenas uma mistura. Uma mistura aparece ali em preto. Agora, vocês irão procurar outras indicações e colorir conforme esse exemplo que eu fiz agora com vocês. Pode ser que em alguns materiais falte as técnicas de confecção ou o lugar onde foram inventados. Não tem problema, tá, pessoal? Não tem problema. Vocês irão colorir as informações que acharem, mesmo que falte uma ou outra. Tá certo, pessoal? Aí, pessoal, no finalzinho da página 139, nós temos a B. Considere as palavras que você identificou e circulou no texto e organize essas informações preenchendo o quadro a seguir. E aí, na 140, nós temos o quadro. Esse quadro está dividido em 4 colunas. Nessa primeira coluna, onde está escrito aqui, deixa eu pegar uma canetinha, materiais inventados, você vai colocar todos os materiais, você vai escrever nessa coluna todos os materiais inventados que você identificou no texto. Como exemplo, eu coloquei lá a tinta que eu circulei para vocês. Na segunda coluna, lugar onde foram inventados e aperfeiçoados. Nós vimos que a tinta, ela foi inventada, na China e no Egito. Matérias-primas utilizadas. Nós vimos que para fazer a tinta, eles utilizavam como matérias-primas a água, fuligem e resina. Técnicas de produção, técnicas de confecção e produção. Qual era a técnica utilizada para se fazer a tinta? Era uma técnica muito simples. Eles utilizavam apenas uma mistura. Tá certo, pessoal? Vocês vão terminar de completar essa tabela com as informações que vocês identificaram lá no texto. E por hoje é só. Até mais, pessoal!